Você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre blocos econômicos latino-americanos. Blocos super importantes para o contexto internacional, pois nós sabemos que essas economias subregionais são muito importantes também para a economia, globalizada, haja vista que nós temos uma interdependência entre os países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos. E o primeiro deles é a Comunidade Andina, anteriormente chamado Pacto Andino. Não esqueça, o Pacto Andino foi criado exatamente na década de 60, mais precisamente em 69. A sua sede fica em Lima, no Peru. Os membros atuais são Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. Ok? Os membros associados: Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai. E entre as principais prioridades da comunidade andina, nós temos a democracia, as políticas públicas, maior flexibilização econômica ou comercial e, claro, a necessidade de aumentar os fluxos entre os membros e não membros do bloco. Perfeito? Então, o objetivo é formar uma zona de livre comércio. Entre os principais objetivos, nós temos combater a pobreza, emitir passaporte para que possa ter um fluxo maior de pessoas entre os países membros do bloco, perfeito? Efetivar o fluxo de pessoas e, claro, buscar uma autonomia mútua econômica. Haja vista que esses países, pelo fato de serem subdesenvolvidos, têm muitas dificuldades econômicas. E entre as dificuldades principais, nós temos as heranças coloniais deixadas do processo de colonização, como pobreza, desigualdades, subdesenvolvimento, endividamento externo e, claro, péssimas condições de vida. Perfeito? Dando continuidade, nós temos agora o famoso Mercado do Cone Sul, ou seja, o Mercosul. Esse já foi criado exatamente no contexto da ordem multipolar, mais precisamente no ano de 1991, a partir do Tratado de Assunção. Os membros atuais são Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E os membros associados nós temos Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Um fato importantíssimo que nós precisamos lembrar do Mercosul, ok, é que ele é uma união aduaneira. Ou seja, é um bloco que está na sua segunda fase, que prioriza atualmente a democracia. Mas com o não cumprimento dessa democracia pode acontecer suspensões, como aconteceu com o Paraguai. Tudo bem? Não esqueçamos os principais objetivos, que é justamente combater a pobreza, aumentar os fluxos comerciais e buscar uma autonomia econômica. Haja visto que são economias subdesenvolvidas e com dificuldades sociais, políticas e econômicas. Entre as principais dificuldades, também o Mercosul tem como herança a pobreza, as desigualdades, o subdesenvolvimento e o endividamento externo. Haja visto que todos os seus membros passaram pelo processo de colonização, de exploração. Um fato importante que nós precisamos lembrar do Mercosul, ou seja, do mercado do Cone Sul, é o processo de suspensão. O Paraguai passou por um processo de suspensão exatamente entre os períodos de 2012 a 2013, ok? Onde naquele momento nós tivemos o impeachment do presidente Fernando Lugo, haja vista que ele estava não respeitando a democracia exatamente do bloco. E neste contexto, com esse processo de impeachment, foram realizadas novas eleições em 2013. Tudo bem? Quando foi exatamente em 2016 ao período atual, ok? Nós passamos a ter a suspensão da Venezuela. Lembrando que o Paraguai já voltou para o bloco, ok? Em ativa, mas a Venezuela ainda continua em inativa, em virtude do aumento da crise política. E claro, o aumento da crise política fez com que houvesse a imposição do autoritarismo, desrespeitando, portanto, a democracia, implantando a censura à liberdade de expressão e, claro, neste contexto, a Venezuela permanece suspensa do bloco. Tudo bem? Algumas semelhanças importantíssimas dentro do contexto do Mercosul. Então vamos lá. Semelhanças importantíssimas. Primeiro, Brasil e Argentina têm um alto PIB, são as maiores e melhores economias do bloco. Tudo bem? Paraguai e Uruguai têm base agrícola. A gente percebe que tanto o Paraguai quanto o Uruguai vêm com seus PIBs justamente do setor primário, então vem do setor extrativista. Outro fato que nós precisamos lembrar de semelhança entre todos os membros: todos são países do Sul, ou seja, todos são países subdesenvolvidos. Apesar da independência
política, mas têm independência técnico e financeira. E, claro, são marcados por desigualdades e principalmente pela dependência financeira. Mas quais são as principais diferenças, Alex, do Mercosul, do mercado do Cone Sul? Vamos lá. Entre todos os membros, o Brasil tem o maior desenvolvimento industrial, ou seja, tem a maior economia. Ok? Claro, é o país que mais se destaca no setor secundário, nas atividades industriais. Entre todos os membros, a Argentina tem o maior desenvolvimento agrário. Haja vista que há um incentivo ao contexto agrário e, consequentemente, nós temos o maior desenvolvimento do espaço agropecuário argentino, apesar que o Brasil tem um grande destaque também. Tudo bem? Outro fato que nós precisamos lembrar é que o Brasil e o Paraguai têm péssimas condições de vida. São países marcados por fraude, são países marcados ainda, infelizmente, por um certo analfabetismo, por uma certa criminalidade e, claro, por inúmeros problemas sociais e econômicos que acabam se tornando problemas políticos. Perfeito? E, claro, não esqueçamos que o Mercosul, todos os membros possuem diferenças regionais, ou seja, você tem economias mais desenvolvidas e economias menos desenvolvidas, regiões com maior densidade populacional em virtude do desenvolvimento econômico e regiões com menor desenvolvimento econômico, consequentemente com menor concentração populacional. É nesse contexto que nós precisamos identificar a região geoeconômica do Mercosul. Não esqueça que essa região geoeconômica do Mercosul localiza-se na região platina, ou seja, naquelas áreas da bacia dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Nesse contexto, nós temos uma área de aproximadamente 12,8 milhões de quilômetros quadrados. Nela abriga aproximadamente 260 milhões de habitantes. Ok? Lá estão os principais setores da agricultura, da indústria e do serviço. E o PIB, com base nos dados de 2024, é um PIB que ultrapassa os 3 trilhões de dólares. Ok? Onde os principais produtos são soja, milho, trigo, carne e celulose. Uma observação importantíssima é que atualmente tem uma livre circulação de pessoas, ok, entre os membros do Mercosul, mas na condição de turistas, estudantes, pesquisadores, profissionais liberais, a fim de que eles possam exercer suas funções, ok? Ou seja, tem um diploma validado e RG de origem. Não é que ele já esteja numa terceira etapa de um mercado comum com livre circulação de pessoas oficial. Na verdade, nós temos a livre circulação de pessoas para aquelas pessoas de mão de obra profissional, ou seja, aquela mão de obra que vai ser importante para os membros do bloco. Tudo bem? Dando continuidade aos blocos latino-americanos, não podemos deixar de falar da Alternativa Bolivariana para as Américas, a famosa ALBA, criada no contexto de 2004. Os membros atuais são Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua, Dominica, Equador, Antígua e Barbuda e, claro, São Vicente e Granadinas. Perfeito? Quais são as principais prioridades desse bloco? Assim como os demais blocos, eles prezam por democracia, políticas públicas, maior flexibilização comercial e, claro, o aumento dos fluxos, principalmente o fluxo de mercadorias. Entre os principais objetivos, eles têm por objetivo garantir a inclusão social, eliminar as desigualdades e, claro, buscar uma autonomia mútua econômica. Haja vista que todos são países que no passado passaram por uma colonização de exploração, logo são marcados por uma forte dependência técnico e financeira. E, claro, como países que passaram por um processo de colonização e de exploração também têm inúmeras dificuldades relacionadas às heranças coloniais, como já foram faladas nos demais blocos, como pobreza, desigualdade, subdesenvolvimento, endividamento externo e problemas sociais e econômicos. Ok? E claro, para finalizar a aula, nós precisamos falar também da famosa União das Nações Sul-Americanas, a famosa Unasul, criada no contexto exatamente de 2011, sendo a sua sede em Quito, ok? Não esqueça os atuais membros, os 12 países da América do Sul. Quem são os seus associados? Nós temos o México, o Panamá. E claro, entre as principais prioridades, como assim nos outros blocos, a prioridade também é democracia, políticas públicas, maior relação comercial de forma flexível e, claro, sempre com o objetivo de garantir o aumento dos fluxos. Com o objetivo, portanto,
entre os membros e os seus associados, chegar aos principais objetivos que são garantir a inclusão social, ok? Eliminar as desigualdades e garantir o maior fortalecimento econômico, haja vista, como nos demais blocos, nós temos países que também passaram por processo de colonização e exploração. Logo, tem inúmeras dificuldades já mencionadas também, como pobreza, desigualdade, subdesenvolvimento e endividamento externo. O que é interessante é que esse bloco, né, com base nos dados de 2024, nós temos, né, ultrapassando um PIB de 8 trilhões de dólares, ok? E claro, com uma área de aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados e com uma população que ultrapassa os 420 milhões de pessoas, portanto formando um grande mercado consumidor e formando também uma grande quantidade de mão de obra reserva para as empresas multinacionais que acabam se sentindo atraídas por se instalar nos membros dos blocos ou, claro, em cada país pertencente a esse bloco. Perfeito? Agradeço a atenção de hoje, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.